Olá, eu sou Jamila Ribeiro, mestre em Filosofia Política, autora do livro Que é Lugar de Fala, uma parceria entre a editora Letramento e o Justificando. Eu estou aqui hoje, aqui no Just, para falar um pouquinho sobre o caso William Vac, que vem repercutindo muito forte nas redes sociais. É sabido, vazou um vídeo, na verdade, em que o William Vac faz piadas racistas, se referem às pessoas negras de forma extremamente pejorativa, por conta de um buzinaço que estava acontecendo no momento em que ele ia fazer uma gravação, provavelmente, e ele diz que aquilo é coisa de preto, só podia ser preto, e a pessoa ao seu lado, o Paulo Sotero, dá risada. Eu acho que é importante também falar da conveniência do riso também. Claro que o William Vac foi extremamente racista, desrespeitoso com a população negra, se sente autorizado a isso, mas também aquela pessoa que ri também deve ser responsabilizada igualmente, porque em nenhum momento ele virou para o William Vac e disse que aquilo era um absurdo. A atitude da Rede Globo foi de afastar o William Vac, o que a gente vê como uma atitude, na verdade, não a ideal. Em outros países, como nos Estados Unidos, por exemplo, jornalistas que cometem esse tipo de atitudes racistas são demitidos. A gente viu o caso da Netflix e do Kevin Spacey, em que ele foi afastado, enfim, o demitido. Então, acho que aqui no Brasil a gente tem uma problemática muito grande de lidar com o enfrentamento do racismo. Mas eu acho que esse ato do William Vac pode fazer a gente refletir mais profundamente sobre o racismo. Porque as pessoas ficam muito indignadas, as pessoas ficam postando nas redes, e digo as pessoas, eu acho que as pessoas brancas precisam refletir sobre isso. Porque isso que o William Vac disse é algo que a gente ouve quase todos os dias na rua. Eu, como uma mulher negra, escuto isso volta e meia. Mas o que me incomoda nisso tudo, para além do ato racista do William Vac, com certeza, é a falta de reflexão crítica que poderia vir daí, como a gente poderia aproveitar essa situação ruim para pensar mais profundamente o que é racismo estrutural no Brasil. Porque as pessoas brancas ficam muito indignadas e não percebem que muitas vezes elas fazem esse tipo de ação. E não se questionam sequer se no seu espaço de trabalho existem pessoas negras, se na sua redação existem pessoas negras ou quantas pessoas negras existem. A gente poderia utilizar essa oportunidade para fazer um debate sério sobre racismo estrutural. Porque no Brasil as pessoas acham que o racismo é só quando o indivíduo como William Vac faz esse tipo de atitude ofensiva e não percebe que o racismo é um sistema de opressão que nega direitos à população negra. Então é só a gente ligar a TV, em todos os canais, quantas pessoas negras a gente vê apresentando o jornal. Se a gente chega na universidade, quantos professores negros existem na universidade? Se você é empregador, quantos funcionários negros você tem em cargo de chefia? Então, porque não basta só se indignar com a ação do William Vac e não fazer reflexão crítica do próprio racismo e de como que você contribui para manter essa estrutura racista. Eu escrevi um texto uma vez na Carta Capital chamado Brasil, país onde o racista só se incomoda com o racismo do outro. E é muito isso a realidade que a gente vive no Brasil. As pessoas apontam o dedo para atitudes racistas, mas sequer percebe que nos seus lugares, nos seus partidos, nas suas organizações, existem práticas racistas. Eu pergunto para as pessoas que estão indignadas, que fazem parte de movimentos progressistas, quantas pessoas negras existem liderando esses movimentos? Quantas pessoas negras existem presidentes de partido? Então, vamos utilizar esse momento para, de fato, fazer um questionamento sério e um questionamento crítico sobre racismo no Brasil. Porque quando nós, movimento negro, feministas negras, falamos sobre isso, nós somos sempre vistas como as chatas, como as sectárias, aquelas que dividem o movimento. Aí quando acontece isso, partindo de uma pessoa extremamente reacionária, que é o William Vac, aí existe toda uma movimentação dos campos progressistas para utilizar essa pauta de maneira que eu considero não séria. Então acho que essa reflexão que precisa ficar. Coisa de preto, que foi o que o William Vac disse, até que ponto isso não é reproduzido também nos seus espaços? Porque se não existem pessoas negras em espaços de liderança onde você está, significa que cargos de liderança não é coisa de preto? E se essas pessoas só estão ali fazendo a labuta, na base, sem reconhecimento, significa que isso é coisa de preto? Para que você realmente se indigne com esse coisa de preto, de fato você tem que chegar a pessoas negras como pessoas capazes de ocupar todos os espaços e não esvaziar um debate tão sério, tão caro para o movimento negro, tão caro para o Brasil, porque esse é um debate que tem que ser feito pela sociedade brasileira, um debate que a branquitude precisa se comprometer em fazer e passa necessariamente por, primeiramente, enxergar os seus próprios privilégios
e entender também onde guarda o seu racismo. Porque às vezes o medo de falar de coisas como o do William Vac é porque você tem medo que o próximo racista a ser descoberto seja você mesmo.